Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de março. Eu quero falar hoje um pouco sobre a guerra em Moçambique. Ontem falei do Sudão do Sul. Hoje quero falar de Moçambique. Quero lembrar a diocese onde eu estava, a diocese de Pemba. Durante eu trabalhei por quase 20 anos. A diocese fica no estado de Cabo Delgado. Lá, estado nós chamamos província. Na província de Cabo Delgado, cuja capital é Pemba. E lá iniciou uma guerra 7 anos atrás, 8 anos na verdade já vai fazer. Uma guerra terrorista que já matou milhares de pessoas, acabou deslocando cerca de 1 milhão de pessoas. São os deslocados de guerra. Pessoas que foram obrigadas a sair da sua aldeia, da sua casa, da sua aldeia, da sua cidade e procurar auxílio e procurar socorro em outros lugares. Por isso a capital do estado, a capital Pemba, ficou inchada de pessoas deslocadas que se refugiaram lá e também outras cidades importantes, Chiuri, Montepuez e outras. Então veja, toda a região norte do país, toda a região norte da província de Cabo Delgado teve que se deslocar para as regiões centro, sul e a capital para salvar a sua vida, para fugir dos terroristas, para não serem mortos. São milhares já os mortos, cerca de 1 milhão de deslocados. A igreja tem nessa guerra um papel preponderante, um papel muito importante desde o início da guerra, porque foi a Igreja Católica quem denunciou essa guerra para o país e depois para o mundo. Foi a insistência de continuar falando sobre a guerra. O governo não queria que se falasse, mas a igreja continuou falando, continuou insistindo, até que o Papa Francisco começou a rezar pela guerra de Cabo Delgado, pelas pessoas, até que o Papa Francisco entrou de maneira mais profunda nessa guerra, telefonando para o bispo de lá, na época eu estava, e depois enviando recursos para trabalharmos com os deslocados da guerra. Então a igreja tem esse papel fundamental através da Caritas, que é esse braço social da igreja que cuida dos mais vulneráveis, daqueles que mais necessitam. A Caritas assumiu o papel de principal interlocutor local, porque há muitas organizações internacionais, sobretudo, uma ou outra nacional lá em Moçambique, mas as organizações internacionais chegaram para ajudar a resolver ou a minimizar aquele sofrimento da população. Organizações de saúde, organizações de alimentação, organizações de socorros imediatos, várias dessas organizações chegaram e, como não tinham pessoal local, encontraram na Caritas da igreja esse parceiro ideal para trabalhar. Na verdade, muitas organizações e até governos de outros países confiam muito na Caritas, porque a Caritas, regida, coordenada pela igreja, faz parte da igreja e por isso, claro, em cada lugar, em cada diocese, os bispos colocam pessoas de competência e de alta responsabilidade e confiabilidade. Então, desde o início, a igreja trabalhou com os deslocados, levando socorro às vítimas. Comida, roupas, lonas, foram montados muitos acampamentos com milhares de pessoas, claro, acampamentos a céu aberto, barracas de lona, porque não havia como dar condições melhores
a essa multidão de gente que começou a chegar em Pemba e nas outras cidades. Muitas famílias acolheram não só parentes, mas gente desconhecida nas suas casas, sobretudo crianças, mulheres com crianças, mas mesmo assim não era suficiente. Foi preciso montar muitos acampamentos onde ficavam milhares de pessoas sendo atendidas. Essa guerra, meus irmãos, minhas irmãs, ainda continua. Eu deixei Pemba há 4 anos atrás. Tem lá um novo bispo, logo no início já foi colocado um novo bispo, um moçambicano, Dom Antônio Juliassi, e a igreja continua a trabalhar, dando condições um pouquinho melhores para essas pessoas deslocadas. Mas depois, com o advento de outras guerras no mundo, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, as guerras da África foram esquecidas, infelizmente. A do Sudão, a de Moçambique, e os recursos começaram a escassear. Agora chegam muito menos recursos, mas os deslocados ainda estão todos ali. Não tem trabalho, não tem condições de sobrevivência e dependem dessa ajuda humanitária que chega de várias organizações e da igreja. O dinheiro que o Papa Francisco enviou, com aquele dinheiro nós construímos 2 hospitais para atender essa população e a própria população local, que é um dos problemas gritantes de Moçambique, é a questão da saúde. Então esses 2 hospitais foram construídos e a Caritas continua a desenvolver o seu trabalho. Mas, falando uma notícia boa de Moçambique, no sábado, dia 15, foram ordenados 2 jovens moçambicanos, 2 seminaristas, ordenados diáconos na Arquidiocese de Belo Horizonte. Quando eu estive lá como bispo, eu pedi a Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, que recebesse 2 seminaristas nossos de Pemba, e ele os recebeu. Eles fizeram toda a teologia e foram ordenados diáconos no sábado pelo próprio Dom Valmor. Eles continuarão ainda por 2 anos para fazer o mestrado. Um deles vai fazer o mestrado em filosofia e outro em teologia, porque eles podem voltar depois, no final dos estudos, já como professores nos nossos seminários lá em Moçambique. São eles o diácono Armindo Lopes e o diácono Faisal Jamal. Então, os nossos parabéns, as nossas orações por esses 2 diáconos de Pemba e outros diáconos da Arquidiocese de Belo Horizonte que foram ordenados no sábado passado. Rezemos para que eles sejam fiéis ao seu ministério e futuramente possam ser bons presbíteros, padres da nossa igreja. Então fica aqui nossos parabéns aos novos diáconos e as nossas orações por eles. Hoje, à tarde, na Catedral, às 18h30, Catedral São Pedro, em Cachoeiro, eu vou celebrar a missa e vou lançar um livro que eu escrevi sobre as minhas memórias missionárias em Cabo Delgado. Então, aqueles que puderem participar do lançamento desse livro, é um livro que conta a situação de Moçambique, especialmente de Cabo Delgado, que fala sobre os horrores daquela guerra e que conta muitas histórias de pessoas com as quais eu convivi lá em Cabo Delgado, na Diocese de Pemba, e que me enriqueceram muito com a sua sabedoria, com a sua cultura, com as suas experiências de vida. Aqueles que puderem, participem desse lançamento do livro. Toda a renda que obtivermos com a venda desses livros será revertida para a Diocese de Pemba, para que ela continue ajudando os deslocados de guerra. Não ficará nada conosco aqui, mas será toda revertida para a Diocese de Pemba. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.